Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos reunidos para fazer este segundo encontro de reflexão sobre a carta aos Hebreus. Eu havia pedido a vocês que fizessem uma leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 4. Esta carta aos Hebreus quer nos mostrar uma pergunta: quem é Jesus? Ele como filho na sua realidade divina, mas também a importância dele na sua realidade humana. Porque é como humano que ele se torna para nós, na sua humanidade, o sumo sacerdote, nos unindo a Deus, ao Pai. No primeiro momento, eu gostaria de repetir com vocês esta leitura, onde o autor, estou lendo a Bíblia da tradução ecumênica, existe também a que eu de vez em quando vou ler, a Bíblia pastoral. Essas duas Bíblias é que vão nortear a nossa reflexão. Eu pego então a leitura que vem tirada da Epístola aos Hebreus. Inicia assim: depois de ter por muitas vezes e de muitos modos falado outrora aos pais, nos profetas, Deus, no período final em que estamos, falou-nos a nós num Filho, a quem estabeleceu herdeiro de tudo, por quem, outrossim, criou os mundos. Este Filho é o resplendor de sua glória e a expressão do seu ser, e sustenta o universo pelo poder da sua palavra. Este Filho, depois de ter consumado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, que herdou um nome bem diferente do deles. Vamos então iniciar esta nossa reflexão, essa compreensão do texto pelo texto, aqui da Epístola aos Hebreus. A primeira afirmação que nós encontramos no primeiro versículo: depois de ter, por muitas vezes e de muitos modos. Deus falou na história da salvação, não sempre, mas Deus falou na história da salvação por muitas vezes. E a forma como ele falou não foi a mesma, de muitos modos. Então Deus falou aos pais, aos antepassados,
dos quais os patriarcas são colocados aqui de uma forma importante, porque de Abraão, depois Isaque e Jacó, é que vem a origem da ação da palavra de Deus, da sua revelação, no povo dos descendentes de Abraão. Então, ele falou muitas vezes e de muitos modos, outrora, isto é, no passado, aos pais, nos profetas. Os profetas, a própria palavra diz, profetés, lá do grego, aquele que empresta a boca. Deus fala por mediação dos profetas, que pela boca anunciam a palavra de Deus. O destinatário da mensagem de Deus é o povo, mas o autor da mensagem é Deus. Os profetas são estas pessoas intermediárias que, emprestando a boca, Deus falava por meio deles. Tendo em vista, não podemos esquecer que a maioria daqueles que muitas vezes se julgavam profetas nos textos do Antigo Testamento eram falsos profetas. Nós estamos falando daqueles profetas que se colocaram como instrumento para que Deus falasse por meio deles. Então, de muitos modos e muitas vezes, no passado, Deus falou aos pais, nos profetas. Agora, ele começa então a fazer uma relação, o passado e agora. No passado, falou pelos profetas. Agora é uma nova realidade. Vamos lembrar que para a tradição judaica, nós temos a tradição profética dividida em duas coisas, duas realidades. Os profetas anteriores, os profetas posteriores. Os profetas anteriores são aqueles que nós chamamos, aqueles que fazem parte dos livros históricos. Estes constituem os profetas anteriores. Os profetas posteriores são todos os profetas que nós temos no Antigo Testamento, com exceção de Daniel, porque na tradição judaica Daniel não é profeta. Tanto é que o livro de Daniel está colocada no meio dos livros e não dentro dos livros dos profetas. Então Deus falou pelos profetas. No período final em que estamos, olha a primeira pessoa do plural, nós estamos neste período final. Isto é, os judeus esperavam o fim da história lá no fim dos tempos. A humanidade caminhava na história para atingir um ápice que se chamava fim dos tempos. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, aquilo que se esperava para o fim dos tempos já é uma realidade presente através de Jesus, o Cristo da história. A realidade dos últimos tempos foi inaugurada por Jesus no mistério da cruz, no mistério da redenção, porque foi ali que os últimos tempos se tornaram presentes. É a realidade daquele tempo de Jesus Cristo, antecipou aquilo que se esperava para o fim e já é uma realidade para nós na história de hoje em Jesus Cristo. Ele diz: no período final em que estamos, primeira pessoa do plural, falou-nos o verbo, está no passado, mas quem que é,
o sujeito do verbo? Deus. Deus nos falou num filho. É uma preposição sem artigo, num filho. Esta realidade para nós, ela se torna importante se nós virmos a nota D, que é colocada na Bíblia aqui, da tradução ecumênica, fala assim: a ausência do artigo definido insiste na qualidade de filho e faz esperar especificações posteriores, como nós vamos ver no desenvolvimento da nossa reflexão. Então, há uma distinção entre antes e o agora. Antes, Deus falou por meio de intermediários, profetas. Agora, nesses tempos últimos, nos falou Deus por meio do seu próprio Filho. Jesus não é profeta, é filho. E o próprio Pai nos fala por intermédio do seu Filho. Esse Filho, palavra. Este Filho divino. Quando nós formos pegarmos lá a introdução do Evangelho de João, quando João começa então a nos falar, né, no princípio era a palavra estava voltado para Deus, a palavra era Deus. Ela estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio da palavra e sem ela nada se fez do que foi feito. Preste atenção. O Filho é aquele que fala, porque ele é a palavra e veremos também é a sabedoria do Pai. E ele diz, no início era a palavra, existia a palavra. Qual início? No início da criação. Antes que qualquer coisa viesse à existência, o Filho existia no princípio da criação, ele já existia. Ele não é uma obra do tempo, porque senão o Filho seria criatura. Ele é anterior ao tempo. E nós vamos ver que todas as coisas foram criadas por mediação do Filho. E ele diz, e o Verbo estava voltado para Deus. Há uma distinção entre Deus e a palavra. Há uma relação entre Deus e a palavra. A palavra estava voltada para Deus. Isto é, uma é a palavra, outro é o Deus. Aqui o Deus com artigo, que significa o Pai. O Pai e o Filho não se confundem. São distintos. O Pai, para ser Pai, ele só pode ser Pai se ele é aquele que gera. O Filho só pode ser Filho se ele foi gerado. Um é o Pai, outro é o Filho. Embora distintos, como nós vemos, que a palavra estava voltada para o Pai. Há uma relação de distinção dessa palavra que não é criatura, mas que existia antes de qualquer coisa ser criada. E ele diz, e o Verbo era Deus. Isto é, a palavra era Deus. A palavra também era divina. Este Deus aqui sem artigo, se referindo à divindade da palavra. E ele diz, ele quem? A palavra, o verbo, né? O verbo, a palavra, estava no início voltado para Deus, em relação com o Pai. Tudo foi feito por meio da palavra. Tudo foi feito através da palavra, por mediação da palavra. Né?
E sem ele, o verbo, no caso aqui, sem a palavra, nada se fez do que foi feito. Toda a obra da criação tem esse princípio mediador que o Pai criou todas as coisas por meio da palavra. Vamos retomar também a oração sacerdotal de Jesus. Lá no capítulo 17 do Evangelho de João, no versículo 5, quando Jesus, em oração, naquela oração sacerdotal ao Pai, Jesus diz, lá no verso 5, e agora, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Isto é, antes que qualquer coisa viesse à existência, antes que qualquer coisa fosse criada, o Pai possuía já com o Filho a mesma glória. Vamos dizer, a única glória. Havia uma unidade que os colocava em comum, a mesma glória. Então ele diz, para nós, aqui no versículo 15, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, unidade, antes que o mundo existisse. Dentro desta realidade, é que nós, então, podemos procurar entender que nos últimos tempos, Deus nos falou por mediação, por meio do seu próprio Filho, que não é profeta, é o Filho, um Filho eterno, um Filho pelo qual o Pai criou todas as coisas. Agora é a palavra. Os profetas estavam à disposição da palavra de Deus que falava por meio deles. Agora é o próprio Filho. É a própria palavra que estava junto do Pai e que agora nos fala. É Deus que nos fala na pessoa do seu Filho. E ele diz, a quem estabeleceu o herdeiro de tudo, herdeiro das promessas, dada a Abraão, Isaque e Jacó. Ele, na sua realidade humana, é aquela realidade que é herdeiro de tudo isso, de toda a história da salvação. Ele traz consigo esta herança. E diz, por quem outro sim criou os mundos. Isto é, o Filho é aquele que criou os mundos. O Pai criou por mediação desse Filho, que no fundo, esse Filho se identifica com a sabedoria do Antigo Testamento, que vem identificada, que é o próprio Filho. O Filho é esta sabedoria. Para isso, nós poderíamos procurar na nossa Bíblia, nos Provérbios, no capítulo 8, do versículo 27 a 31, quando o autor do livro dos Provérbios, fazendo referência à sabedoria, dizia: eu estava lá quando ele firmou os céus. Quem? A sabedoria. Quando gravou um círculo ao redor do abismo. Isto é, na obra da criação, quando Deus criava, ele criava, mas a sabedoria mantinha essa unidade divina. E continua o texto. Quando adensou a massa das nuvens lá no alto, e quando as fontes do abismo mostravam a sua violência, quando ele impôs ao mar seu decreto, que as águas não desrespeitam, quando traçou os fundamentos da terra, ao seu lado estava eu, qual mestre de obras. O judeu, quando ele pensa isto, ele lembra que Deus não pode ser pensado sem a sua própria sabedoria, como uma realidade imanente, interna em Deus. Mas para nós cristãos, não.
esta realidade é distinta do Pai. E o Filho estava lá na ordem da criação, quando Deus criava todas as coisas para nós por meio do seu Filho. Ao seu lado estava eu, qual mestre de obras, objeto de suas delícias, dia a dia, brincando o tempo todo em sua presença, brincando em sua órbita terrestre, junto à humanidade, acho meus encantos. Numa outra perspectiva também da sabedoria, nós podemos encontrar no livro da sabedoria, lá no capítulo 7º, do versículo 25 ao versículo 26, quando o autor do livro diz: ela é o eflúvio do poder de Deus. Quem? A sabedoria. Né? A sabedoria é esta realidade que provém do poder de Deus. Irradiação pura da glória do Todo-Poderoso. Ora, o que é uma irradiação? Imagina a fonte. Essa fonte propaga a luz através dos seus raios. Não se pode entender a fonte sem os raios que propagam a luz que vem da fonte. Deus é esta fonte, mas esses raios que transmitem a luz, cuja origem é Deus, né, é a sabedoria, e para nós cristãos é a palavra, é o Filho. E ele diz: ele é o eflúvio do poder de Deus, irradiação pura da glória do Todo-Poderoso. Eis porque mancha alguma se insinua nela, porque se a luz, a fonte de luz é pura, a irradiação é pura. Se a fonte é totalmente fruto de, vamos supor, uma linguagem mais moral, santa, a sua luz só pode ser santa. Ela reproduz a pureza daquilo que a fonte é. Então diz: eis que mancha alguma se insinua nela. Ela é o refluxo da luz eterna. Ela é um reflexo da luz eterna. Ela reflete ao próprio Pai. Espelho sem mancha da atividade de Deus, imagem da sua bondade. É imagem real, imagem pura, né, do próprio Pai. Voltando então à nossa reflexão, nós vamos terminar, não vai dar para a gente poder fazer neste momento, né, todos esses versículos que nós propomos por causa do tempo, o tempo já está esgotado. Então ele diz: ele criou o mundo por meio deste Filho. Então, este Filho, do qual o Pai falou, ele estabeleceu o herdeiro de tudo, herdeiro da tradição dos patriarcas, né? Por quem, outrossim, criou o mundo. Isto é, o Pai criou tudo o que existe por meio do Filho. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. Vamos agora rezarmos um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Eu quero só pedir a vocês que continuem a leitura, porque na próximo encontro nós vamos partir do capítulo 1
do versículo 3 até o versículo 4. E teremos muita coisa para falar da riqueza dessa leitura que acabamos de escutar. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.